A vida. vida é sofrida. Bora lá. Pessoal, veja só. Potência de base 10, né? Todo número que possui vários algarismos zeros pode ser escrito na forma de potência de base 10. Aqui ele vai ensinar como calcula números na base 10 elevado a um expoente positivo. 10 elevado a 1, ele colocou aqui o 1 e um zero, indicando que a quantidade de zeros que você vai colocar na frente do 1, né, é apenas 1. 10 elevado a 1, o 1 e mais um zero. 10 elevado ao quadrado, ele vai colocar, ele repetiu, né, aquele procedimento de repetir a base de acordo com a quantidade aí de expoente, do expoente, no caso aqui 2, né, então 10 e 10, 10 vezes 10, 100. Mas basicamente você vai fazer o quê? Você vai pôr o 1 e vai acrescentar a quantidade de zeros de acordo com o expoente. 10 à terceira, você vai colocar o 1 e 3 zeros. E assim vai. Aí vamos colocar aqui o exemplo que eu coloquei lá, que foi 10 elevado a 7. 10 elevado a 7, você vai colocar o 1. E quantos zeros na frente? E 7 Sete. 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, pessoal? Sem necessidade de estar repetindo aquela base ali várias vezes. Aqui ele põe 10 elevado a n, 10 elevado a um expoente qualquer, por isso que ele põe uma letra n, pode ser qualquer número. Você vai proceder de que forma? Ele ensina a repetir a base várias vezes. Aí tem reticências aqui, que o expoente é n, né? Nós não conseguimos definir quantos 10 temos aqui multiplicados, porque o expoente é n, então estamos falando 10 elevado ao enésimo expoente. Então nós não temos aí a definição exata de quantos 10 estão aqui multiplicados. Então por isso a presença das reticências aqui. E aí você vai colocar o quê? O 1 e a quantidade de zeros também aqui, ó. N zeros. Da mesma forma que a base aqui tem N bases se repetindo várias vezes. Tranquilo? O que mais que nós podemos dizer aí? Quando agora, né, o expoente é negativo, você vai ter aquele processo de transformar, inverter a base. Então ele ensina aqui a calcular 10 elevado a menos 1, invertendo a base. Então você tem aí, ó, 10 elevado a menos 1, o inverso de 10, 1 sobre 10. E o resultado é o quê? 0,1. 10 elevado a menos 2, aí você vai inverter a base, vai ficar 1 sobre 100, ou 1 sobre 10 elevado ao quadrado, né? E aí vai dar o quê? 0,01. É só lembrar, toda vez que a base 10 estiver elevada a um expoente natural, ou seja, um número positivo, vai dar, é claro, um número natural, né? E também positivo. Mas quando a base é 10 e o expoente é negativo, geralmente você vai encontrar números decimais, ok? Então, 10 elevado a menos 3, você faz o quê? 0, aí você acrescenta mais 2 zeros, aí totaliza os 3 zeros e encerra com 1. Estou fazendo o quê? A mesma coisa que eu fiz anteriormente com a base 10 com expoente positivo, com expoente natural, né? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, se eu for calcular 10 a menos 5, aí eu vou colocar o quê? Vou começar com 0, porque eu sei que vai ser decimal. E aí eu vou acrescentar aqui mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4 e finalizo com 1. Ok, pessoal? 0,00001. Tranquilo? Mesma coisa se eu colocar 10 elevado a menos 10. Eu vou colocar o quê? Começar com 0, aí eu vou acrescentar mais 9 zeros e finalizar com 1. Ok? Aqui também o expoente indica quantos zeros eu coloco depois
do zero, vírgula. Claro que o zero, vírgula, você conta como um zero já acrescentado, tá? Então, zero, vírgula, aí falta quantos para completar? Aí você coloca aquela quantidade que faltar. Mesma coisa ele faz com 10 elevado a menos n, aí fica 1 sobre, aí ele coloca o 1, uma quantidade de zeros aqui indeterminada, porque o expoente é n, então aqui tem n zeros, e o resultado ele coloca 0,0, aí ele põe uma reticências aqui, aí vem 0, 0, 0, 0 e finaliza com 1. Também essa quantidade de zeros aqui, ó, indica uma quantidade n, uma quantidade indeterminada, ok? Nelson, bora prestar atenção, meu filhinho, olha para a câmera. Então, olha aí, 10 elevado a menos n foi calculado dessa forma, tranquilo? Aí, pessoal, dando seguimento aí, né? O que que nós temos? Olha, ele já começa agora a falar sobre a notação científica, pessoal. Qual a finalidade de se utilizar aí notação científica? Às vezes, pessoal, nós nos deparamos em matemática, na matéria de ciências, acontece, né, na matéria de ciências, você se depara com números muito grandes e, às vezes, números muito pequenos. Isso é uma realidade. O que que acontece? Usamos notação científica para expressar esses números ou muito grandes ou muito pequenos, né? Como forma de um número acompanhado de uma potência de base 10, ok? Então, ele já começa aí, ó, falando de notação científica, dizendo assim, né? Que algumas vezes, isso está na página de vocês aí, vocês podem acompanhar, algumas vezes nos deparamos com números muito grandes, como ao estudar o universo, por exemplo, né? Lá em geografia, você vê o professor dizendo a distância entre tal galáxia até tal galáxia é tanto, a distância de tal planeta a tal planeta é tanto. E esses números são números grandes, né? Até a distância da Terra até a Lua, você tem um número grande aí. E aí, o que que você tem? Na hora que você vai estudar o universo, ele está dando exemplo, né, de onde você pode encontrar esses números grandes. Então, ao você estudar o universo, os corpos celestes, né, galáxias, planetas, estrelas, etc., e você vai se deparar aí com números muito grandes. Aí ele dá um exemplo. Veja um exemplo. Fora do sistema solar, a estrela mais próxima da Terra é a Alfa do Centauro. A distância entre ela, eu tenho que estar removendo esses bichinhos aqui que atrapalham a leitura. A distância entre ela ao nosso planeta é d. Ele expressou aí, ó, essa distância em quilômetros usando esse algarismo, esse número aí. Quem consegue ler, pessoal, esse número? Vou dar um tempo aí. Simplificar a velocidade do meu sono por hora. Aí a velocidade do seu sono, meu filho, acho que é maior do que a velocidade da luz, né? Me empresta ele para nós David, ir ali no Saturno. David, eu vou precisar que você fale novamente. Qual foi a leitura? Oi, fala. Quê? Qual foi a leitura que você fez aí do número, que é a distância, Tri- né, da Terra à estrela Alfa do A Centauro? estrela do Centauro. 37 trilhões, 843 bilhões, 200 milhões De quilômetros. quilômetros, ok, gente? Então, você considera o quê? Esse número é extremamente grande. Então, nós usamos, pessoal, notação científica para fazer a escrita abreviada dessa quantidade que o colega David acabou de ler aí. Ok, pessoal? 37 trilhões, 843 bilhões e 200 milhões de quilômetros, ok?
Aí o aluno ele disse: esse número é tão grande que nem consigo ler direito. Não há um jeito mais simples de escrevê-lo? Aí o professor disse, né? Fique tranquilo, há um método para simplificar a escrita dos números com muitos algarismos. E ao mesmo tempo dar uma ideia do tamanho deles. É isso que vamos estudar agora. Então ele vai falar, pessoal, sobre notação científica, tá, pessoal? E aí o que que nós temos aí, ó? Podemos expressar números extremamente grandes de uma maneira muito mais convincente. Para isso, usamos as potências de 10. Eu na cama, pode ver. Elas são 10, 100, 1000 e etc. Ou seja, pessoal, por isso que antes de tratar de notação científica, eu apresentei para vocês o cálculo de potência, relembrando potência, potência com expoente negativo e também a base 10. É importantíssimo você saber base 10 na hora de trabalhar aí com notação científica. Ok, pessoal? O que mais? Aí sim, ele colocou o quadro seguinte, usa a potenciação para escrever esses números. Ele praticamente está voltando aqui à base 10. 10, 10 elevado a 1, 100, 10 ao quadrado, 1000, 10 à terceira, 10.000, 10 à quarta, 100.000, 10 à quinta. Ou seja, ele já está fazendo aqui o contrário, né? Ele está pegando um número iniciado com 1 e vários zeros e transformando para a base 10. E não é difícil, é só você contar quantos zeros tem. 100 na base 10 tem 2 zeros, pronto, 10 ao quadrado. 1000 tem quantos zeros? Tem 3, 10 à terceira. 10.000 tem quantos zeros? 4, 10 elevado a 4. 100.000 tem quantos? Tem 5, 10 elevado a 5. E aí o que acontece? O mesmo para os números que são decimais. 0,0, 0, 0, 0, 0 e 1. Vamos ver. Como é que fica isso aqui na forma de base 10? Vamos lá, Davi. Vamos lá, os demais aí. 10 elevado a 7? Ou, não, 6? A menos 7. 10 elevado a menos, 7. no caso, 6, né? Que nós temos 6 zeros. Menos Não é assim, pessoal? Viu a diferença? Aqui, inteiro. 100, 1000, 10.000, 100.000. O expoente ficou positivo, elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Começou com 0, você já vem lá aquela parte que a gente trabalhou da base 10 elevado ao expoente negativo. Começa com 0, e aí coloca aquela quantidade de zeros. Então, como eu tenho o número já na escrita decimal, para mim passar para a base 10, então eu devo contar ou quantas casas eu tenho depois da vírgula, ok? E aí eu vou lembrar que vai ser negativo porque o número era decimal, ele começou com 0, tá? Então, expoente negativo nesse caso. Então, beleza. Deu para entender o que é que volta nessa parte aí? Deu para entender. Deu para entender, então tranquilo. E aí, gente, olha só. Vamos só apagar aqui. Continuando em notação científica, ele vai falar o quê? Ó? Assim, podemos escrever a distância da Terra até a Alfa Centauro como? Ele pegou, pessoal, aqui, ele acrescentou uma vírgula. Já já eu vou explicar o porquê dessa vírgula veio parar aqui, ó. Entre o 3 e o 7. Olha só, entre o 3 e o 7, eu vou fazer ela aqui, olha, de vermelho aqui. Entre o 3 e o 7, aí ele seguiu 3,78432. Aí ele colocou aqui, vezes esse número aqui. Ok? Vezes 10 o quê? Ó, 10 o quê? 10 trilhões. Né, pessoal?
Então, ele pegou esse número 3,78432 vezes 10 trilhões. Mas observe que 10 trilhões é igual a 10 elevado a 13. Por isso, pessoal, o que ele faz? Ó, ele pega o número aqui na forma geral, ele está escrito na forma geral, e ele coloca essa parte inicial 3,78432 e em seguida ele acrescenta uma multiplicação e ele coloca a base 10 elevado a 13. Ok, pessoal? Então, já dá para você perceber aí, eu não expliquei ainda o que é notação científica. Ele fez o procedimento, agora que eu vou falar Tio, como é que se faz. Diga. Lucas tá pedindo para aceitar ele na aula. Pessoal, o Lucas está atrasado. Então, beleza, ele tava pedindo aqui. O Lucas está atrasado, ele assiste na Ué, plataforma. perdeu o assunto, ué. Deixa entrar, mas perdeu o assunto. Mas aí, beleza. Cadê ele? Deixa eu ver aqui. E vamos esperar aqui. Se ele chamar novamente, eu acrescento aqui. Pessoal, olha só. Aí, como eu estava falando, ele colocou aqui já em forma de notação científica. Você percebe que a notação científica, isso foi bem claro nesse exemplo aqui, ele tem a parte numérica, que é um número decimal, pode observar aí, 3,78432, seguido de uma multiplicação e uma potência de base 10, pessoal. Deu para perceber tranquilamente. Uma notação científica, ela tem a parte decimal seguido de uma potência de base 10. Agora, pessoal, é importante que vocês observem que essa parte decimal que vem primeiro, ela necessariamente tem que ser um número maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, ela tem que ser menor do que 10. Isso é uma característica aí da parte decimal da sua notação científica. Ela tem que ser um número, a parte inicial, né, que é a parte decimal, ela tem que ser um número maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, tem que ser menor do que 10. Ok, pessoal? Por isso que, na hora que a gente vai olhar para o número, que a gente vai estar convertendo para notação científica, a gente precisa primeiro transformar aquele número em um número que seja maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 10. Por isso a necessidade de eu colocar a vírgula entre o 3 e o 7. Se eu colocasse entre o 7 e o 8, aí não vale a regra. Porque aí está virando 37, vírgula. Aí esse número está sendo maior do que 10. Então, não poderia colocar a vírgula entre o 7 e o 8. Então, claro, eu vou ter que colocar entre quem? Entre o 3 e o 7. Então, 3,78432 eu escrevo até onde aparecer algarismos diferentes de 0. E aí, agora, eu faço a contagem, pessoal, do meu deslocamento de vírgula. Para eu colocar aqui, ó, 10 elevado a 13. Como o número ele é inteiro, a minha vírgula está no final aqui. Ó. Vou escrever ela aqui de vermelho. Ela está no final desse último zero aqui. E perceba que ela deslocou até chegar em 3,7. Quantas vezes isso aconteceu? Aí nós vamos contar agora. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9, 10, 11, 12, 13. Até chegar onde ela está aqui, 3,7. Ela deslocou 13 vezes. Então, fica 10 elevado a 13. Aí, primeiro vem o número em decimal, que a gente escreveu, né? Para que ele fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, 3,78432 vezes 10 elevado a 13 foi os deslocamentos que a vírgula final aqui teve, ó, até chegar entre 3 e o 7. Tranquilo, gente? Vamos dar exemplo aí para aprender.
E tio, Vou depois apagar que aqui. você der os exemplos e dá para acabar a aula mais cedo, é bom, viu? Porque eu tô sem tomar café desde da hora de começar a aula. Ué, mas você tinha que ter tomado café. Não, eu acordei 7h30. Ué, acordasse 6? Pô. Moço, se tivesse 20 minutos, é pouco tempo demais para descansar. Ué. Aí, gente, olha aí, ó. Como 10 elevado a 13... Como 10 elevado a 13 é um número com 13 zeros depois do 1, ao multiplicarmos 3,78432 por 10 elevado a 13, essa vírgula que está entre o 3 e o 7, ela também vai deslocar 13 casas para agora a direita, dando como resultado o próprio número que é a distância entre essa estrela aí até a Terra, ok? Aí o rapazinho falou assim, está bem, resultou em 3,78432 vezes 10 elevado a 13. Foi a conversão desse número, que é a distância da estrela lá, Alfa Centauro, até a Terra, em forma de notação científica. Aí, mas, por que você colocou a vírgula depois do 3? Ela não poderia ficar depois do 2? Aí ele falou, colocamos a vírgula depois do 3 para padronizar a escrita desses números e possibilitar um cálculo um rápido, né, entendimento. Ou seja, pessoal, é aquilo que eu falei, o número inicial da notação científica, que é a parte decimal, ela tem que ser um número maior ou igual a 1. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Já que ela tem que ser um número maior ou igual a 1, como ele falou, por que a vírgula não ficou depois do 2? Aí você ia ter 37.843,2. Aí esse número, óbvio, ele está muito maior aí, né, do que 10. Então, eu não posso escrever dessa forma. Ok, pessoal? Notação científica, é obrigatório eu escrever a primeira parte dela, um número maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 10. Ok? Aí ele coloca mais aí, ó. O que nós temos aí? Observe a regra utilizada. 3,78432. Este número deve estar entre 1 e 10. E aí vem 10 elevado a 13. Este número deve ser uma potência de base 10, ou seja, são as duas partes de uma notação científica. Um número que deve estar entre 1 e 10, seguido de uma potência de base 10. Além do macroscópico. Macroscópico são o quê? São medidas enormes, né, pessoal? Galáxias, estrelas e planetas. Há também o microscópico, né? O microscópico aí dá a ideia de quê? De bactérias, tamanho de átomos, de partículas, tamanho de vírus e etc. Quando trabalhamos com o microscópico, nos deparamos com medidas de objetos muito pequenos. Veja o exemplo de quanto pesa uma partícula de poeira. Cadê o valor? É que o troço aqui tampou. Aí, ó, uma partícula de poeira, pessoal. Nós temos aí 0,00000753 gramas. Aí, pessoal, como é que nós vamos agora trabalhar com notação científica envolvendo aí esse número decimal? Eu não vou passar o slide, não. Eu vou fazer com vocês aqui usando esse número aí. Vamos anotar, então. Temos aí a partícula de poeira. Se eu for escrever isso aqui para notação científica, vocês vão se lembrar de que eu preciso primeiro da parte decimal. Então, pessoal, e claro, observa o número e pega a parte numérica. Qual é a parte numérica do nosso número? É 753. O resto é o que? É zero. Aonde minha vírgula vai ficar, pessoal, para que o número fique entre 1 e 10? Vamos lá, vamos lá. Colocar 0,7? Não. Ó, eu risquei, eu circulei a parte numérica
do meu número decimal. Circulei 753. Onde eu vou pôr minha vírgula aí? Nesse Na frente do 753. 5, atrás do 7. Na frente do 5, atrás do 7, entre o 7 e o 5, você quer dizer, né? Assim? Aham. Pronto. Olha aí, minha vírgula vai ficar aqui, pessoal, entre o 7 e o 5, ok? Aí eu escrevo 7,53. Agora eu vou fazer o seguinte, vezes, aí vem a base 10. Aí o que que acontece? Ó, pessoal, você tem agora aí o deslocamento de vírgula. A sua vírgula, pessoal, ela deslocou aí quantas vezes? Qual foi o sentido que ela deslocou? Ela deslocou para a direita ou para a esquerda? Lembra que ela estava aqui, pessoal, 0, ó, 0,000000753. Ela deslocou para a direita, não é assim, pessoal? Ela deslocou para a direita, que quantidade, até ficar aqui, ó, 7,5. Até ela parar aqui, depois do 7, quantas casas ela deslocou? 7 casas? Ela deslocou 7 casas. Muito bem, Lucas.